Graça e paz, meu amado, meu querido. Eu sou Genilson Ramo, um dos responsáveis por esse canal Palavra que Transforma, GR Oficial. Quero deixar aqui uma mensagem de Deus para você na manhã desse dia, né? Pedindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ó, aqui embaixo aqui no nosso canal. Deixa seu likezinho aí, ó, que é muito importante para que outras pessoas também venham conhecer esse canal, né? Palavra que Transforma, GR Oficial. Estamos aqui, né, todas as terça-feira, todas as quinta-feira com a nossa live. E todo dia pela manhã, às 5 horas da manhã, estamos também aqui nesse canal Palavra que Transforma, GR Oficial. Todo dia pela manhã trazendo uns vídeos, né? Um vídeo igual esse, estudo da palavra, né? Então são uns vídeos curtinhos, vídeos de 6, 7 minutos, para que você venha entender e compreender a palavra de Deus, né? Meu nome é Genilson Ramos, né? E o nosso amado irmão, o irmão Alessandro também, nosso diácono, irmão Alessandro, também faz parte desse canal, que também fez bastante vídeo aí, né? Tem uns estudos muito bons. E eu vou te pedir, né, para que você vá lá no nosso playlist e ver lá os nossos estudos que tem aqui no nosso canal, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos deixar uma mensagem de Deus que diz assim hoje, né? Que é o convite de Jesus para o casamento. Jesus foi convidado para ir num casamento, né? E a gente vai ver o que aconteceu nesse casamento. O que pode acontecer na nossa vida quando a gente também chama o Senhor para fazer parte da nossa vida, parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Diz assim, né, a palavra de Deus. Deixa eu botar o óculos aqui, senão sem óculos eu não vou conseguir enxergar nada. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Ele não tem mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, até aqui. Vamos deixar até aqui. Então, a gente vê que a mãe de Jesus, ela vem até ele, né, Maria, e fala com ele que tinha acabado o vinho da festa. E Jesus fala uma resposta, né, que a gente pode pensar que é até uma resposta dura, uma resposta de ignorância, uma resposta de maltrato, quando Jesus fala: Que tenho eu contigo, mulher? Vamos ver na Bíblia de novo aqui, o que a gente vamos achar aqui, né? O terceiro dia refere-se ao tempo em que havia transcorrido desde que Jesus havia deixado a tentação no deserto para começar seu ministério público. Olha só, quando fala de terceiro dia, refere, né, esse dia que Jesus esteve ali no deserto, ali, né, se preparando, né, sendo ali preparado para o seu ministério público ali com aquele povo, né? E fizeram-se uma bolda em Canaã da Galileia, que aqui se diz bolda, mas é um casamento. E no lugar onde aconteceu o seu primeiro milagre. A gente vai ver que esse milagre foi o primeiro milagre de Jesus que Jesus fez naquele casamento, que foi transformar, né, a água em vinho. Ele estava ali, a mãe de Jesus. Aí Maria, ela já se indica que ela já estava ali quando Jesus chegou. Então Maria, ela já estava naquele local, ela já estava naquela festa ali, ela também tinha sido convidada e ela já estava ali já esperando, né, a festa começar. E quando Jesus chega junto com os seus discípulos, né, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bordas. No início do seu ministério, ele devia ter apenas 5 discípulos. Olha só, isso foi no começo do ministério de Jesus, esse convite para esse casamento. Então, Jesus não estava ali ainda com os 12, não estava com 12, deveria estar com 5 ali, né? Com 5 discípulos deles ali ainda, né? Não estava ainda os 12 completos. E faltando vinho, o vinho da festa havia acabado. A palavra grega para vinho usada aqui é ônios, significa fermentado ou não fermentado. Segundo o modo como é usado, tudo indica que esse era não fermentado, ou seja, suco de uva. Então, meu irmão, aqui tem uma grande dúvida de interpretação, né? Uns falam que o vinho era fermentado, outros falam que não era fermentado. Mas a palavra grega, também no original, ela dá sentido para os dois, fermentado ou não fermentado. Mas isso realmente também não importa
se o vinho foi fermentado ou não foi fermentado. O que importa foi o milagre. O que importa aqui foi o milagre, foi a transformação da água por vinho. Então, muitas das vezes, as pessoas querem tirar o foco dessa transformação e quer focar se o vinho tinha algo ou não tinha. Isso não importa. O que importa foi a transformação. Foi o que Jesus fez ali. Transformar a água em vinho. Transformar o H2O, né, com a substância do vinho. Então, esse foi o grande milagre. Esse que tem que ser focado. Esse tem que ser um grande sinal do Senhor entre as nossas vidas, né? A mãe de Jesus, Maria, disse: não tem vinho. Houve uma sugestão no seu houve uma sugestão do seu espírito, colocada ali pelo Espírito Santo. A ela deveria apelar a seu filho. Olha só, por que Maria ela foi até Jesus falar com ele? Jesus fazia vinho? Jesus tinha alguma coisa a ver com vinho? Jesus tinha alguma coisa a ver com aquela festa? Não, Jesus era só um convidado. O que Jesus tinha a ver se tinha acabado o vinho ou não? Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ler o texto e buscar bastante. O que Jesus tinha a ver com isso? Se estava faltando vinho ou se não estava. Ele era só um convidado. Mas ali o Espírito Santo de Deus, ele toca no coração de Maria, para Maria ir até Jesus. Para Maria ir até o Senhor. Porque Maria, por si só, ela poderia até saber, mas não tinha essa confiança, essa autoconfiança que Jesus podia transformar aquele em vinho. Aquela água em vinho. Então a gente vê, né? Aí disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? O termo mulher, como era usado na época, era equivalente ao nosso uso atual de senhor. A linguagem implica que o período de submissão a Maria, acredita-se que José já havia morrido e já havia se encerrado. Ainda não é chegada a minha hora. Então a gente vê que nesse período, a gente pode ver que José, o marido de Maria, né, o pai de Jesus, entre aspas, já poderia ter morrido. Então ela estava ali na festa, né, que a gente não foi aqui falando o nome de José. E quando Maria ela vai até Jesus, ela fala isso, e quando Jesus fala mulher, como a gente falou no começo da nossa mensagem, que era uma palavra carinhosa, como hoje, de respeito, senhor, senhora, senhorita. Então ele se usava mulher, mas uma palavra de quê? De afirmação, de carinho, de respeito à pessoa, não uma palavra de desrespeito como tem hoje. Hoje, mulher é uma palavra de desrespeito. Não, mas aqui falava uma palavra com respeito, como fosse hoje em dia de hoje, senhor ou senhora. Aí, assim, ainda não é chegada a minha hora. Ele diz dizer que se fosse o momento dele iniciar seu ministério de milagre, essa orientação deveria vir de Deus. Olha só, quando ele fala, né, que ainda não é chegada a minha hora, ele quer dizer, né, dentro da expectativa de que ele diz que quer dizer que se fosse o momento dele, ele, como eu posso dizer assim, o Espírito de Deus, ou o próprio Deus já tinha indicado a ele. Não seria ela, mas ele conhecendo que foi o Espírito de Deus que tem tocado no coração dela para ir até a ele, ele responde essa. Em outras palavras, no que dizia respeito às coisas espiritual. Ele não estava ali para fazer o que sua mãe queria, e sim o que Deus queria. Olha só. E nessa passagem, né, a gente vê que a Igreja Católica, ela pega essa passagem para falar que Maria é nossa intercedora, que Maria intercede por nós, que Maria é que vai até Jesus, que nós temos que pedir a Maria para Maria falar com Jesus. Não, depois que o véu se rasgou, todos nós temos livre-arbítrio de ir até Jesus. Todos nós temos livre-arbítrio de ir até Jesus. Aqui, Maria, ela se tornou, para os católicos, uma intervenção entre o homem e Deus. Mas a gente vê que hoje nós temos livre-arbítrio para falar. Então, quando Jesus quis falar para ela que ainda não é chegada a minha hora, é nesse momento, é nesse sentido de que as coisas espiritual, ele não tem, o ser humano não tem domínio sobre ele. Quem tem domínio sobre ele é o próprio Deus que vai falar o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, no dia que tem que ser feito. Não é nós como ser humano, não é nós como homem pecadores. Então aqui Jesus Cristo ele fala isso para ela. Ainda não é chegada a minha hora. Ele quis dizer que se fosse o momento dele iniciar seu ministério de milagre, essa orientação deveria vir de Deus.
é só de Deus, em outra palavra, do que dizia a respeito das coisas espirituais. Ele não estava ali para fazer o que sua mãe queria, e sim o que Deus queria. É verdade. Então ele fez o milagre aconteceu porque Deus permitiu e ele fez a orientação daquilo que Deus quis para ele. Então, meu amado, meu querido, isso é uma mensagem que eu quero deixar para você, que você convide, que você fale, que você coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que você hoje não precisa de um intercessor para você falar com o Senhor. Você pode mesmo com as suas próprias palavras, com as suas próprias conversas, você pode abrir sua boca onde você estiver, no metrô, no trem, na rua, onde você estiver, confessar com o Senhor, dialogar com Ele, pedir, falar, agradecer, porque Deus vai ouvir a tua voz, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir o seu coração, aquilo que está dentro do seu coração, Ele vai responder conforme a sua, não o seu querer, conforme aquilo que você necessita, não aquilo que você quer e nem aquilo que você precisa, mas aquilo que você necessita, o Senhor vai responder na sua vida. Que Deus nos abençoe. Viva hoje como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe.